Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Política Brasil, uma realização da nossa associação. E hoje a gente tem aqui convidados especiais sobre um tema que muito nos interessa para o Brasil todo, que faz parte de um movimento de crescimento dos tentáculos do Estado, do controle do Estado, que consegue destruir a história de superação e de vitória de algumas pessoas que deram a sua vida por uma empresa, e uma empresa que trouxe muito resultado para o Brasil, não só financeiros, mas até como credibilidade internacional. A gente vai falar hoje sobre a história da Varig, que foi a primeira multinacional do Brasil, uma empresa que levou excelência nos seus serviços como nunca visto posterior à história da Varig, e é uma empresa onde o meu avô trabalhou nessa empresa, o meu tio trabalhou nessa empresa. Então tem muitos assuntos que a gente hoje tem tentado descobrir, porque é uma história muito longa e toda a influência política que teve, que corroborou para a empresa acabar tendo que encerrar as suas atividades. Eu estou aqui hoje com o Pastor Joel, que é nosso presidente de honra da nossa associação. Ele vai também fazer parte aqui da nossa entrevista. Boa tarde, Pastor Joel. Dá um alô aí para a galera. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que vão acompanhar essa programação depois na internet. Eu, como gaúcho que sou e conhecedor da Varig e a história da Varig, conheci uma região no Rio Grande do Sul onde tinham duas fazendas da Varig. Nós vamos falar sobre isso, né, que é da Fundação Rubenberg, e fiquei muito triste desde o momento em que começou essa derrocada, né, que foi provocada lá atrás no governo do atual presidente. Obrigado, Pastor Joel, uma honra ter o senhor com a gente. E hoje quem está aqui também para contar, a gente é um dos maiores conhecedores dessa questão da história da Varig, é o nosso comandante, né, Marcelo Duarte. Vou passar a palavra para ele se apresentar para a gente e contar um pouquinho da sua experiência. Marcelo, conta para a gente como é que você entrou na empresa, como é que foi o seu início e qual a visão que você tinha quando você era funcionário, quando você fazia parte dessa história da Varig. Conta pra gente. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. Um prazer e uma honra. Boa tarde a seus ouvintes. Falar de Varig sempre é interessante, né? É uma empresa que já desapareceu, mas ela continua na memória de quase todos os brasileiros, pelo menos aqueles que têm acima de 50 anos de idade. É uma empresa símbolo de um Brasil que dava certo, que foi destruída, que levava o nome do Brasil para o exterior, com qualidade, como você falou, cumprindo seu papel social, de uma empresa cumprindo seu papel social, e que desapareceu. E eu costumo dizer, não desapareceu, porque empresa que não é bem gerida, incompetente, ela tem que falir. Mas a Varig, ela foi assassinada, eu costumo dizer isso. Está aqui, eu trago para você de presente o livro Caso Varig, que conta toda essa história, né? Foi o primeiro que eu escrevi. Depois desse aqui eu já escrevi mais 2 livros que eu trago de presente para você também. Então, maravilha. Entrei para o ramo da literatura. Agradeço e trago para você que é uma pessoa que a gente conhece aí, é um militante de grandes causas, né, brasileiras, do povo brasileiro, de causas justas, para que você vista essa bandeira também, Varig Brasil. Né? Show. Nós gostaríamos muito que você vestisse essa bandeira, porque nós estamos falando aqui da maior fraude trabalhista e previdenciária da história do país. Depois a gente vai tirar uma foto com isso aqui. Obrigado. Porque continua com vários crimes continuados, né, nos tribunais aí. E, como você falou, eu entrei na Varig como o sonho de quase toda aquela geração. Gostaria de trabalhar na Varig. Então, ser piloto da Varig era o máximo que para um aviador. E não só aviador, comissários, todo mundo que ligado ao setor aéreo. Por quê? Pelo símbolo de excelência que ela tinha, a responsabilidade social que ela tinha.
né? E a empresa acabou desaparecendo do mercado igual um acidente aéreo. Você não tem uma única causa, são várias causas. Mas eu não tenho dúvida em dizer que as duas maiores causas foram a má governança corporativa pelos gestores finais da Fundação Rubem Berta, que fugiram o espírito de Rubem Berta com disputas internas, e a vontade política de fechar a Varig. Porque a Varig era viável, sempre foi viável, era recuperar. Aí você me perguntou como eu entrei na Varig, né? Eu sou formado pela Academia da Força Aérea. Na aviação eu tenho todos os cursos de instrutor, checador, voei no exterior, curso de segurança de voo, sou perito aeronáutico, né? E a minha ligação maior com a Varig foi numa eleição em 2000 para a maior entidade da aviação da América Latina, a Associação de Pilotos da Varig. Eu fui convidado para uma disputa de uma chapa que disputava a então associação, a Pivar. E já confesso para dizer para você, é muito difícil ganhar qualquer eleição quando você não é a situação. Sim. Então, esse mecanismo, acho que você conhece isso bem, pela sua experiência aí de advogado, jornalista, militante, é dificílimo você furar o bloqueio do sistema. E nós, com a margem muito apertada de votos, vencemos a chapa e começamos a profissionalizar a associação. Era uma associação com sede no Rio de Janeiro, onde tinha 95% dos pilotos da Varig associados, diferente do sindicato, que não tinha naquela ocasião nem 10% dos funcionários. E o sindicato dos aeronautas eram pilotos, comissários e engenheiros de voo. Então, para você ter ideia, não tinha nem 10% lá. Por quê? Desacreditado pelas condutas sindicais, né, o desvio da conduta sindical, principalmente quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder. Passou a ser uma correia de transmissão. Sim. Então, quando nós ganhamos aquela eleição, nós fomos profissionalizar. Então, contratamos algumas assessorias de escola, que nós entendíamos de pilotar avião. Nós não entendíamos de pilotar a empresa, mas tínhamos certeza que ela estava sendo mal pilotada. Então, na ocasião, contratamos algumas consultorias, a RC do professor Paulo Rabelo de Castro. Então, o senhor acha que existiram também questões de gestão que aumentaram o custo da empresa, no curso dela? Sim. Além da questão política ter sido também essencial para o fechamento das atividades da empresa, o senhor acha também que algumas questões... Deixa eu dar um exemplo aqui para o senhor, por que a minha cabeça está pensando isso. Bom, a minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul, nasceu em Rio Grande, e o meu avô trabalhou na Varig, e a minha mãe veio muito nova aqui para o Rio de Janeiro, quando o meu avô veio a trabalho, porque ele era da aeronáutica, ele saiu da aeronáutica para poder formar na Varig uma espécie de setor. Eu não me lembro, porque eu era muito pequeno. O meu avô faleceu em 82, eu tinha 2 anos de idade, mas ele veio para formar uma espécie de manual de sobrevivência. Ele era responsável por essas coisas ligadas à segurança, tá? E depois o meu tio acabou sendo piloto, a minha tia foi comissária. Então, eu conheci um pouco dessa história. Eu me lembro que eu, ainda jovem, com 10 anos de idade, 8 anos de idade, eu viajava pela empresa pagando apenas a taxa de embarque, tá? E o meu pai não era da empresa, na verdade era o meu avô que era da empresa. Eu me lembro que a gente ia o meu pai, eu cheguei pequeno com ele, não sei se era no Santos Dumont, aonde era por ali, mas ele ia, acho que era na fundação, algum lugar ligado à diretoria da Varig, e levava uma carta feita pela minha avó. Minha avó fazia uma carta, que era viúva, né, de um funcionário antigo da Varig, meu pai levava essa carta lá, e aí a gente acabava viajando. Então eu acabei sendo beneficiado, porque eu viajei muito quando jovem, para muitos lugares, principalmente para os Estados Unidos, sem o meu pai ter o custo da passagem, né? E a gente viajava muito bem, cheguei até a viajar de primeira classe, uma coisa que depois eu não voltei a viajar de primeira classe, mas nessa época eu cheguei a viajar. Sempre quando a gente chegava em outros aeroportos, a gente via muitos brasileiros que não falavam a língua, o inglês. Ele ia fazer de tudo naquela lojinha da Varig que tinha no aeroporto. Às vezes ia até trocar dinheiro, a pessoa não conseguia se comunicar no outro país. Então a Varig tinha também essa função, como se fosse uma embaixada do Brasil. Lá, a pessoa às vezes não ia na embaixada, mas a pessoa se sentia perdida no outro país e ela ia... Era um ponto de referência. Pô, tem brasileiros naquela loja. Aí a pessoa
ia lá. Então, Interessante. a gente vivenciou isso. Essa estrutura da Varig muito boa para os funcionários e que dava uma qualidade fenomenal, porque assim, quem viajou de Varig sabe que hoje em dia você vai comer no avião, você nem come, né? Porque vem uma barrinha de cereal, um café e é o que tem. Na Varig, a minha mãe comprava roupa nova pra gente viajar, a gente ia tudo arrumado, minha mãe falava, a gente vai viajar, tem que comprar roupa nova, a gente ia pequeno ainda, mas se arrumava todo para viajar. E hoje em dia a gente vê que é um pouco diferente. Será que isso também aumentou o custo de operação da Varig, porque ela tinha uma qualidade muito superior e depois vieram empresas com qualidade não igual, com certeza, como é o caso depois veio a Gol, veio a TAM. Como é que o senhor vê essa questão? Bem, você abordou 3 temas aí dentro desse tema aqui, eu vou dizer. Nós percebemos que os administradores final da Varig, para você ter ideia, nos últimos anos da Varig, nos últimos 5 anos da Varig, teve mais presidentes que em toda a sua história. Então a Varig tinha uma tradição de presidentes antigos. Então houve um conflito de gestão e o que eles estavam praticando, que depois a gente veio descobrir, que os economistas chamam de crossing the street. Eles estavam criando dívidas na Varig e criando novas empresas e saindo, e os funcionários estavam fora. E evidentemente o fundo de pensão Aeros também estaria fora. Isso está comprovado que se faz isso. É um golpe velho no mercado que os economistas conhecem e chamam de crossing the street. Tá? Criavam novas empresas com estruturas enxutas, mas as despesas eram colocadas na Varig. Posso dar vários exemplos. A ponte aérea, a Rio Sul entrava com avião, a Varig com todos, mas os custos todos iam para a Varig. E aí foi Rotatur. Explica, não entendi. A Varig, ela tinha... A Rio Sul era uma empresa de aviões menores da Varig, né? E depois começou a operar com o próprio Boeing. Então, foi criando a Rio Sul, depois criou a Nordeste, Rotatur. Sim. Foi se criando um monte de empresas. Cruzeiro? Teve a Cruzeiro também? A Cruzeiro era outra empresa que a Varig acabou comprando, mas aproveitou todo o pessoal da Cruzeiro e veio para cá, né? Então, este é um ponto. Você sabe que os corredores falam, quando você quer acabar com um processo, você taca fogo no tribunal. Então, eles estavam também nisso aqui, quebrando a Varig internamente. Fatiaram para quebrar a Varig. Este é um dos pontos para dominar. Então, isso tem aí. Você depois abordou da questão que você viajava de graça, né? De certa forma, se isso botou. Olha só, não existe produto no mercado mais perecível do que um assento de avião. Pode custar $5.000 uma passagem hoje, para algum determinado lugar, a porta fechou, aquele assento está vazio, não vale nada. Sim. Você, como os funcionários independentes, só viajavam na condicional, se tivesse o assento. Isso é bom ressaltar. Hoje algumas empresas fazem isso também, tem essa facilidade. Você pode inclusive antecipar a passagem se tiver assento. Se você tem uma passagem para as 8 e tem um voo que sai às 7, você embarca. E você pode embarcar. Então isso não gera custo, porque a passagem estava lá, a porta ia ficar fechada. Você nunca embarcou tirando a vaga de um passageiro pago, ou nenhum funcionário. Sim. Então essa é outra questão. Se você me disser que a estrutura da Varig era uma estrutura pesada, sim. Mas olha só, a Varig ganhou inúmeros prêmios no mundo. Claro que se ela estivesse aí, ela ia se adequar ao mercado, né? Pela sua qualidade, ia se adaptar. Aí a questão que as empresas que vieram depois, elas não sofreram o impacto do congelamento tarifário da época do governo Sarney, onde as empresas, os custos todos dolarizados, ou quase todos dolarizados, podiam estar com o avião cheio que estava dando prejuízo. As empresas que vieram depois pegaram o mercado limpo. Não tinham esse passivo. Tanto é que a ação bilionária, que hoje em questão é a disputa para onde é que vai esse dinheiro, foi ganha. E a Transbrasil ganhou esse dinheiro já, e levou a antiga Transbrasil. Então isso também está superado. Porque essas empresas ganharam. Se aquele dinheiro tivesse sido aplicado na Varig naquela época, ela não precisava de empréstimo, teria se revigorado, tinha que trocar a gestão. A gestão estava ruim. Quando os gestores são ruins e devem aos credores, acho que os credores é que tem que assumir a empresa, de certa forma, ou indicar quem vai assumir a empresa. Então ali foi mais ou menos uma queima de arquivo. O terceiro que você me falou agora aqui, que eu queria lembrar para responder... Não, era mais essa questão da gente entender se essa estrutura foi um responsável ou se é uma questão política. Porque o que é importante as pessoas saberem, né? E eu vou até pedir a opinião do pastor Joel em relação a isso.
Qual a influência do Estado, e eu acho que isso interessa para todo mundo, qual a influência que o Estado tem hoje na gestão das empresas? Porque o Brasil hoje em dia, muitas empresas só operam com a licença do Estado. Petróleo, bancos, né? Então, muitas coisas, escolas, né? Muitas coisas você precisa da licença. E empresas de ônibus, empresas aéreas, você também precisa da licença do Estado. Então, o Estado acaba tendo uma influência muito grande, porque se o Estado não quiser, você nem começa. Você nem começa. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso para saber e para deixar isso esclarecido para as pessoas se a Varig foi um problema de gestão ou se a Varig teve uma questão ligada à influência do Estado. E aí eu até passar aqui para o pastor Joel para ele trazer para a gente um pouco do que ele viu lá no Rio Grande do Sul em relação a essas questões da Varig, que eu não conheço uma polêmica tão grande de uma empresa ter falido pela participação do Estado como a Varig, mas aparentemente esse caso é jogado para debaixo do tapete, principalmente pela velha mídia que não toca no assunto. Pastor? É bom ressaltar, e depois o Marcelo deve tocar nisso aí, é bom ressaltar que ali, falando um português bem claro, junto a fome com a vontade de comer. A fome dos gestores que estavam já mal intencionados, com a vontade de comer do governo Lula, que era o governo da época, que queria, assim como ele fez com a JBS, queria fazer com o setor da aviação. Interessava para ele. Tinha pessoas interessadas, por exemplo, a TAM, que foi quem ocupou, de certa forma, esse espaço. Ele tinha um interesse, né? De criar um conglomerado que pudesse o Estado dominar, como fez com a JBS. E a história da JBS, né? Você pode citar depois os princípios que são usados nisso, né? Sim. E que é o que aconteceu. A JBS passou a ser financiador de campanha, né, do PT e de dominação política. E era isso que era o projeto, né, do governo na época. Tanto que meu pai era oficial da Polícia Militar, ele comandava numa região lá, e tinha numa cidade chamada Joia 2 fazendas enormes da Varig. Uma delas era uma fazenda, a Fazenda Rondinha, que era uma grande fazenda de produção de arroz, e na outra a Fazenda Ceres, que era uma fazenda de criação de bois. Enorme uma fazenda. Eu ia muito lá, porque eu tinha colegas que estudavam comigo. Na época eu estava no ensino médio, e vinha ônibus com a marca da Fundação Rubem Berto, trazendo aqueles alunos, né, que eram filhos de funcionários da Fundação, que trabalhavam lá na fazenda e vinham para estudar na cidade. E a gente convivia com esses colegas, né? E quantos foram os finais de semana que nós íamos passar o final de semana na fazenda da Fundação, que era uma estrutura enorme, e lá a gente via a organização. Aquilo era quase que uma pequena cidade, né? Os funcionários muito organizados. O que aconteceu? Quando acontece essa derrocada, destruição da Varig, a primeira coisa que aconteceu, o MST, que tinha informações privilegiadas na época, ocupou, invadiu a fazenda, destruiu tudo, né? Ocuparam, houve um assentamento, que depois essas pessoas que ocuparam não estão mais lá, porque é o que eles fazem, né? Eles vendem
para outros e vão para outros. Só serviu para destruir. Serviu para destruir. Então, Sim. assim, foi quase que uma organização orquestrada para dilapidar aquilo que era o patrimônio da empresa, né? Começando por cima e por baixo. E também por baixo. Então você vê que a gente conclui que assim, um governo, sobretudo um governo de esquerda, não é interessante que você tenha uma grande empresa se essa empresa não estiver sob o controle deles. Eles até querem grandes empresas porque uma economia ela nunca vive como o Karl Marx dizia, que você poderia estabelecer todos os preços por tabela. Isso é impossível. Mas eles permitem grandes empresas, como acontece hoje na China, no Partido Comunista Chinês. Tem grandes empresas. No socialismo e no comunismo, ele dura enquanto durar o dinheiro do outro. Né? Sim, porque sim. Eles não produzem. Sim. E aí você vê, e aí eles vão criando instrumentos que vão desidratando a empresa. No caso da Varig, queria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa questão das concessões das rotas, tá? Que eu não sei se juridicamente isso se chama concessão ou permissão, mas se tiver um advogado assistindo, ele sabe que juridicamente isso pode também chamar permissão, mas para o público todo é para a gente entender que uma empresa só pode exercer essa atividade com uma autorização governamental do Estado. E como é que foi a criação da história que a Varig era obrigado, para poder fazer rotas importantes, a fazer rotas que não existiam demandas, e sobretudo para países com viés totalitário. O que aconteceu com isso? Alexandre, como advogado você falou muito bem, e o pastor Joel, não sei se você sabe, também é controlador de voo, ou foi, mas nunca deixa de ser. Então ele entende, e a primeira coisa que um controlador de voo tem é botar em ordem os aviões em fila, né? Então eu vou tentar organizar aqui numa ordem de pensamento. Na aviação você tem, pode ser permissionário ou concessionário. Táxi aéreo é permissionário. Empresa de linha aérea é uma concessão pública. Sendo uma concessão pública, o Estado tem uma força muito grande. E em muitas rotas, a Varig era obrigada a fazer, principalmente nas rotas para a África, voos que não eram viáveis economicamente. Era o interesse político de fazer aquela rota, fazia. Mas não pode depois, do meio da regra, dizer assim, vocês estão perdendo dinheiro aí porque querem. Mas você não foi lá porque você quis. O Estado te obrigou a fazer. Então bota um torniquete, da mesma forma que o torniquete foi colocado na Varig, nos seus estertores, por empresas estatais, pela Banco do Brasil, pela BR Distribuidora, pela Infraero. O Estado usou outras empresas estatais para colocar o torniquete e fazer a Varig se ajoelhar para desidratar, e como numa cirurgia, botando ela numa UTI e tirando os órgãos e alimentando outras empresas. Inicialmente era para estar. Que já tinha uma má intenção, né? Já tinha essa intenção. Então é exatamente isso aí. O Estado tem um poder que a gente... É apavorante o poder do Estado sobre as empresas e sobre as pessoas. E cada vez mais a gente vê o poder se agigantando no Estado, ao ponto da liberdade de expressão e tantas outras aí. Você vendo deputados eleitos pelo povo presos, né, a representação popular que chega a assombrar. Né? E vou usar até as palavras do Zé Dirceu. Na verdade, só deveriam existir dois poderes, o executivo e o legislativo, porque esses são da vontade popular. Por isso que o conservadorismo ele defende a diminuição do Estado, né? e a diminuição da influência nos setores produtivos. Né? Nada contra. Então a Suprema Corte não deveria ser a Suprema Corte, uma corte constitucional, um órgão administrativo, e o judiciário administrativo. Porque se a vontade é do povo, só existe em eleição para executivo e para o legislativo. Sim, mas quem disse isso foi o próprio José Dirceu, né? Foi, eu estou usando as palavras dele. Sim, que é a então, mente do PT, né? Que é o grande articulador do PT. Até para me prevenir aí de qualquer ato. Eu só estou repetindo as palavras dele. Sim. É porque nós estamos vivendo uma anomalia, né? Sim. Então, hoje o judiciário legisla e o que na verdade o que a gente está vivendo aconteceu muito. Eu tenho lido bastante esse livro aqui que eu ganhei de presente da minha namorada, e você vê a história do comunismo, e muito do que foi implementado pelo comunismo até na antiga União Soviética foi via poder judiciário. Eles não chegavam só e botavam isso num paredão e fuzilavam. Não, existia um processo, uma condenação e depois matava. O nazismo. O nazismo também. Então, assim,
o nazismo... o sapo. Não foi... Então, vende-se uma história, aparenta-se uma história que as pessoas acham que o nazismo foi colocado como uma coisa ruim. Não, o nazismo, os próprios alemães falam para os judeus, não, você vai para um lugar bom. Falava que os campos de concentração esse é um lugar maravilhoso, onde você vai trabalhar, você vai ter a sua família, você vai ter recreação. Quando os judeus chegaram lá, que eles viram que a situação era bem difícil do que foi contado. Então, o nazismo, ele mata 25 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, mas ele matou muitos que não eram também. E o comunismo, nesse livro aqui, que é o Comunismo Raiz, na época que o livro foi escrito, tinham 100 milhões de mortes. Pelo menos, o comunismo matou pelo menos 4 vezes o que matou o nazismo. A gente sabe que é muito mais se a gente englobar as pautas que são defendidas pelo comunismo. O que acontece hoje no Brasil não é novo, é um avanço de um regime totalitário que aconteceu no mundo todo. Muitas pessoas foram mortas, em alguns lugares esse regime teve que retroceder porque ficou uma exposição de imagem muito ruim, e em alguns outros lugares até hoje ele se perpetua, como é o caso de Cuba, da Venezuela, como ele está escancarado lá no país. E aqui no Brasil hoje em dia a gente realmente caminha para uma situação bem difícil. O gramscismo é uma coisa que se tornou uma teoria que está sendo executada, né? Porque em Cuba houve a revolução. Hoje não se faz uma revolução para o comunismo, o socialismo, né? A Venezuela já foi diferente. Tomaram o poder pelo judiciário, né? Sim, com o apoio do judiciário. E das partes das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Sim. E ali foi se estrangulando gradativamente, né? Sim, mas muita gente na Venezuela defendia a eleição do Hugo Chávez. Então, existia uma popularidade do Hugo Chávez. Como existe hoje em dia uma popularidade do Lula. Existe a popularidade do Lula. Isso não é pode não ser de maioria, do tamanho que se diz, mas não é estranho você andar pela rua e ver pessoas que ainda falam assim, não, eu voto no Lula. Por quê? Com todo o problema, porque o controle da informação se transformou numa arma extremamente poderosa. Então, assim, voltando aqui ao caso da Varig. Então, a Varig, para ela ter as suas concessões para voar para destinos importantes como Frankfurt, Paris, Miami, Nova York, ela precisava também voar para destinos que você não tinha uma demanda de mercado. Obviamente que as pessoas não iam para a África como vão para Miami, isso é um fato, as pessoas não vão. E isso era imposto pelo Estado. Então isso aí, sem dúvida nenhuma, gerou um prejuízo muito grande, porque enquanto ela ganhava dinheiro no voo para Miami, ela perdia dinheiro no voo, não sei se tinha Angola ou África do Sul, qual era o país que... Vários países que você era obrigado a ir. Aí nós vamos ver o efeito de quando nós saímos da monodesignação para a multidesignação com os Estados Unidos. O que era a monodesignação? Uma empresa brasileira voava para os Estados Unidos, uma empresa americana voava para o Brasil. Só que o faturamento da Varig para a América correspondia a 60%, 70%. Mas isso era um acordo internacional? Era. Quando houve essa abertura no governo Collor, que podia vir para cá quem quisesse ir daqui para lá, aí inicialmente foi VASP, aí acabou de quebrar de vez, até porque eles faziam dumping. O Collor prejudicou também, então? Também, com a abertura dos céus. Não é que eu seja contra livre mercado, não, mas você tem que ter cautela quando você vai fazer as coisas. Uhum. Nós não estávamos preparados para abertura naquela época. Então, as empresas americanas... Uma American Airlines, uma United, quando vinha para cá, isso representava para eles 3, 4%. E para nós era 60%, 70%. Que era o brasileiro querendo conhecer os Estados Unidos. Você tem dumping aí, né? Aí, quando você quebra daqui, depois tu volta o preço. Eles podiam botar passagem a preço de banana. Sim. Quando você quebra daqui, então foi outro fator que você pega que prejudicou a Varig, o mercado brasileiro, né? Essa abertura... Mas a gente teve um problema também, e isso foi um problema que eu acho que aconteceu no Brasil inteiro, a questão do congelamento de preço, né, que foi no governo Sarney. O Sarney também congelou o preço da passagem aérea. Só que explica pra gente como é que é o funcionamento da compra de insumos das empresas de aviação e como é que o congelamento de preço pode prejudicar essa empresa.
Olha, os insumos na aviação quase todos são dolarizados, importados. Quando você congela o preço na ponta, você não está congelando, ele vai pagar o combustível lá fora em dólar, vai pegar a reposição de peças em dólar. Então, quando você congela aqui, você mata. Qualquer economista liberal, aula número 1, né? Você não tem congelamento. O preço se dá por oferta, procura. Você não consegue impor um preço. O gás vai ser agora R$ 99,78. A Petrobras, o preço do combustível agora não está desindexado da regra do mundo. Isso não existe. É o que fizeram agora, né? A consequência a gente já sabe o que vai dar nisso. Vai vir, né? Lá na frente a conta vem. Não Sim, tem como. Obviamente, quando você pega uma grande empresa, ela por ter fluxo, ter caixa e forma de captação de recursos através de financiamentos, ela dura um tempo. Ela não vai quebrar amanhã. Não é igual um pequeno comércio que pode quebrar no primeiro mês. Ela vai sobreviver por um tempo, mas é óbvio que esse reflexo ele vai vir. A gente viu, a Dilma começou com isso quando ela interferiu no preço da energia, na Eletrobras, depois na Petrobras, e hoje a gente já vê isso acontecendo de novo. Só que a Varig, então, ela sofreu com esse impacto do congelamento de preços. O que mais a política em si, depende do governo, pelo que eu estou vendo, não foi só o PT. Então, o Sarney prejudicou muito com o congelamento de preço, e aí a empresa levou uma pancada. O Collor, com a abertura, com esse acordo, né? Com esse acordo bilateral de poder vir uma empresa e não ver outra empresa, e a gente vê isso hoje na política internacional, que você vê, o Lula hoje já está indo para o Japão. A pessoa vai para um outro país e ele está mais preocupado em agradar o governo do país do que agradar o povo dele, né? O Lula está preocupado em agradar quem? O príncipe Charles, o Macron, o presidente do Japão, o Biden. Ele quer agradar todo mundo, o Putin. Agora, em algum momento ele está querendo agradar o brasileiro? De jeito nenhum, ele só quer chegar lá e fazer as firulas, as graças dele lá fora, né? Então a gente vê esse o que aconteceu que a gente pode identificar, além dos governos Sarney e Collor, que possam ter vindo a prejudicar também a questão da... 11 de setembro. As empresas aéreas americanas estavam praticamente falidas. No 11 de setembro, o governo americano injetou bilhões de dólares em todas as suas empresas. Enquanto aqui, as empresas que precisavam, no meio daquele sufoco, um vento de cauda, uma melhoria, não tiveram. O próprio custo Brasil, na época, né? Muito caro para as empresas brasileiras, leasing de avião, combustível, as tarifas aeroportuárias. O custo Brasil é caro para o empresário aqui, extremamente caro. O país estava tomando um rumo, começou a tomar um rumo no governo passado, entrar no trilho, mas nós já vimos que já saiu do trilho. A economia estava... Então voltamos para um retrocesso. Então a economia é dinâmica, não tem. Vou baixar o preço, vou congelar isso não existe. Né? Essa conversa, o Antônio Hermínio de Moraes, falecido, ele falava bacana. Tem uma fala dele, você procurar e você vai ver. O Lula pedia votos aos pobres e pedia dinheiro aos ricos. Enganou os pobres e os ricos. E me enganou também lá em 2000 e pouco me enganou. Eu achei, vem um cara para cá. Hoje não engana mais ninguém. Essa que é a verdade. O discurso é um discurso antiquado, é um discurso antes da queda do Muro de Berlim, né? E que não prospera. E até onde o país vai aguentar isso? Associado a isso... Até onde a gordura vai... Pois é, até acabar o dinheiro, né? Até acabar o dinheiro do país. Sim. E é uma... Mas aí, depois disso, a gente teve também a questão da TAM, né? E da Gol. São empresas que tiveram históricos de grande envolvimento com a política. A TAM, que era do comandante Rolim, e a Gol da família Constantino, que era uma família do segmento de ônibus em São Paulo, né? Eles tinham muita coisa ligada a transporte em São Paulo. Essas famílias, houveram casos de que denúncias e algumas questões que vieram à tona, que não chegaram a ser muito comprovadas, mas aparentemente os gestores dessas empresas acreditavam nesse modelo de business de
associação das empresas, das grandes empresas Com o padrinho com com o o Estado, Estado. né? É, com o padrinho, com um padrinho com o Estado. Depois a gente até pode voltar um pouco nisso. Como é que vocês veem isso? Depois eu queria a opinião do pastor Joel também. Como é que ficou defasado? Vocês têm mais experiência do que eu. Como é que foi essa migração? Porque muitos empresários, muitos negócios, a pessoa às vezes quando ela monta um negócio, ela quer ter a independência de vida e a independência do Estado. Ela não quer depender do Estado. Só que no Brasil parece que quanto mais você trabalha, mais que você começa a depender do Estado. E a gente via que de repente a Varig perdeu um pouco, porque de repente os seus gestores não tinham essa visão de associação ao Estado, como essas novas concorrentes tinham isso. O que o senhor acha? Não tenha dúvida que deixou de ter uma relação com o Congresso Nacional mais próxima, o que o Berta fazia muito bem, os antigos presidentes, o Érico de Carvalho fazia, deixou de fazer e outras empresas ocuparam fazendo isso. A Varig foi vendida, eu vou botar entre aspas, por 24 milhões. Meses depois foi comprada por 310 milhões pela Gol. O que você acha disso? Meses depois, gente. É uma maravilha do negócio, né? Não, e foi vendido é uma parte que foi vendido a parte mais sólida, né? Sólida. São os negócios que... A parte podre que já estava deteriorada. Aí você pega um fundo de pensão abutre. Cadê esse pessoal do Lepchan, com 2 sócios brasileiros que ninguém conhece? Cadê esses sócios? Onde é que estão? Não tinham ligação nenhuma com a aviação? Cadê eles? Todos envolvidos nisso aí. São esses, são negócios que prejudicam muito e se beneficiam um pouco. São esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. E prejudica o país como um todo, né? Os trabalhadores como um todo. Já que a gente está falando de governo trabalhadores, os trabalhadores estão até hoje sem ver seus direitos trabalhistas. Como é que ficou essa questão? Vocês trabalhavam, a Varig, ela encerrou as atividades em qual ano? Olha, em 2006, se eu não falho a memória, ela foi a leilão. E depois... Mas até 2006 tinha voos... Até pouco tempo tinha aviões da Varig. Até 2006 ela vendia a passagem como Varig. Vendia. Depois fizeram a chamada fusão, que você comprava a passagem da Varig e entrava no avião da TAM. Né? Foram transferindo os clientes, porque ela tinha credibilidade para a TAM. Então você comprava uma passagem da Varig, mas chegava lá no voo era TAM. Era TAM. Então, um grande negócio para alguém, né? Sim. É o acordo do porco com a galinha, né? Você vende com a marca da Coca-Cola, mas não é a Coca-Cola. Você estava matando o outro por quê? Porque você queria os clientes, a fidelidade daqueles clientes vendia isso aí, né? Então, o processo da defasagem tarifária já foi julgado, a Varig ganhou, tem uma disputa bilionária hoje, que é outra... Mas só para entender, aí vocês eram funcionários ainda em 2016 da Varig. Isso. Em determinado mês, falam assim, a empresa faliu, vocês pararam de receber. Isso, pararam de receber. Vocês ainda estavam trabalhando, aí falou, fechou. Parou. Aí a empresa entrou em recuperação judicial, que é outro tema que você pode ver aí. Quantas empresas no Brasil entraram em recuperação judicial e quantas saíram recuperadas? Tudo bem que a Varig foi a primeira numa grande empresa. É outro business podre aqui. Pega essa empresa, suga todo o patrimônio, dá o calote nos trabalhadores e depois... Quem é o administrador dessa... Quem é o administrador dessa Quem é o administrador? A Varig foi convolada em falência em 2010, se eu não me engano. Entrou com uma dívida para recuperação judicial, não pagou a nenhum dos seus credores, convolada em falência com a dívida 4 vezes maior do que quando entrou. Explica isso. Como é que você consegue explicar isso? Bom, se entraram para tentar administrar o problema, eles transformaram o problema em algo 4 vezes maior. Sim. O administrador dessa massa. E esse administrador nunca respondeu por isso? Não responde. O antigo administrador judicial da Varig está preso, Wagner Canhedo. Se não soltaram agora, que estão soltando todo mundo, está preso em Bangu. Era o administrador. Mas ele foi preso por isso? Não. Por outras coisas? Foi preso no esquema de saúde aqui no Rio de Janeiro, do governo Vítor, aquela operação Kickoff, né? Acho que é uma operação dessa da Polícia Federal. Estava preso até há pouco tempo, eu não sei se já saiu. Então era o homem que administrava e saía nomeado por um juiz, pelo tribunal, aquela coisa toda. Então, os calotes aos trabalhadores, por isso eu estou dizendo, sem medo de errar. Mas então vocês não receberam. Tem patrimônios da Varig que estavam sendo ocupados até pouco tempo por
pessoas que eram da área judicial, que O Alexandre, prestavam serviço na área judicial ali, da massa. Pior do que não receber. Até hoje não recebemos. Ninguém recebeu os seus direitos trabalhistas. Pela lei de recuperação judicial, você como advogado, Sim. vai lá ver. Tinha 1 ano durante a recuperação judicial para pagar os créditos. Já se vão aí 10 anos, não pagaram seus créditos trabalhistas. Pela lei, dentro da lei, só cumprir a lei, a função social da lei. O não se cumpre administrador nada. judicial deve ter sido pago com certeza, né? Não, ele é bem pago, deve receber hoje aí 80 mil reais, mas se fizesse um bom trabalho, tá tudo bem. Se tivesse resolvido o problema, né? Mas não resolve. Essa é uma das grandes questões. Então, o trabalhista hoje, a Varig tem quantos ex-funcionários da Varig que não receberam? 15 mil, cerca de 15 mil E funcionários. nenhum recebeu. Não. Tem 15 mil famílias atingidas nisso aí, o que é o pior. O fundo de pensão Aeros, que já foi o 3º maior fundo de pensão privado do país, também está... Quais são os ativos que a massa falida da Varig ainda tem hoje? É muito pouco. Venderam muita coisa, tinha na Varig, os ativos todos, empresa ou ali no Galeão, foram o elefante. Vocês têm esperança de receber isso ou não mais? Só, Alexandre, a esperança é a última que morre. Você, como advogado, sabe que tem um aforismo do direito, é o seguinte, né? O direito não socorre a quem dorme. Eu vou atrás dos meus direitos até o final. Sim. Eu não vou perder a esperança. Recentemente, a viúva de um colega nosso, amigo nosso, eu vou preservar o nome dela, recebeu dos seus direitos trabalhistas do marido 2.900.000. Eles querem pagar cerca de 10% do valor de face sem atualizado de 150 salários. Querem dar tipo 80 mil reais, 90 mil reais. Por que ela recebeu e os outros não? Porque ele correu atrás dos direitos dele. Essa é que é a grande questão. E essa viúva, é uma viúva, né, no comandante, ela foi a única que recebeu? Olha, esse montante, que eu saiba, sim. Outros receberam menor, mas esse montante, sim. Porque todo mundo falava, não, ele ia atrás do direito dele. Ele sempre disse, meu pai era advogado, você tem que ir atrás do seu direito, tem que correr atrás do direito. Eu acho que isso serve para tudo, não é só para Varig. Nós temos que buscar os nossos direitos e não nos acomodarmos. O que oferecem aí são filigramas, né? Estão te oferecendo. Hoje, banco tem ligado para um monte de pessoas, oferecendo. Mas as ações são independentes? Tem ações independentes, tem ações coletivas, né? Eu, por acaso, tenho uma ação independente porque eu fui demitido em 2002, como toda a diretoria da Associação de Pilotos da Varig, né? Nós passamos por um processo ali em 2002, pouca gente sabe, nossas fotografias foram para nos aeroportos, né? Dentro de um Estado democrático de direito, nós fomos banidos do mercado de trabalho brasileiro, né? Qual foi o motivo da fotografia de vocês irem para os Porque aeroportos? nós questionamos a governança corporativa que estava quebrando a empresa e o fundo de pensão Aeros. Fomos acusados pelos dirigentes sindicais da época, como os Cavaleiros do Apocalipse. Eu queria estar errado. Se eu tivesse errado, eu estava satisfeito aqui, trabalhando no ano. E entramos numa blacklist que nenhum desses diretores consegue voar no Brasil. Eu tive que sair do país e voar fora. Voei até... O senhor trabalhou em qual empresa fora? Eu fui para a Copa, fui para a China e depois me radiquei na África, nas linhas aéreas de Angola, né? Fizemos um trabalho lá, e eu com um grupo de brasileiros muito bom. A empresa não podia voar para o exterior, estava proibida. Hoje voa para o exterior, a empresa hoje não está numa fase boa. Os seus pilotos estão sendo exportados, voando nos Estados Unidos, voando na Europa. Então nós pegamos uma empresa e um grupo de pilotos e demos uma melhorada. Eu vim trabalhar muito com treinamento, recurso humano, que para mim o ser humano é acima de tudo, né? Está acima da empresa, está acima de tudo. Eu acho que eu gosto de pessoas. Eu acho que a gente tem que treinar as pessoas para sermos melhores, para podermos servir melhor, um servidor público, servir os outros, ajudar os outros. Eu acho que esse é o fundamento da vida, né? Sim, são uma das grandes virtudes, né? O meu tio, Paulo Duarte, que também foi comandante, se eu não me engano, depois ele foi trabalhar, acho que na América, ele foi trabalhar, ele ficou um tempo na Flórida, mas ele também chegou a morar ainda na Varig, no Japão e em Los Angeles, tanto que ele falava várias línguas de maneira
fluente. Paulinho é meu assim, amigo, pessoal, é Paulinho Duarte. Paulinho Duarte. Além de excelente piloto, excelente amigo, Paulinho é um pianista de mão cheia e um jogador de tênis, né? Você deve saber disso. Sim, jogava muito tênis, e tocava piano. Tocava piano, sim. Eu vi ele tocar, ele e o meu pai também tocava, então eles tocavam. Não sei nem onde é que anda o Paulinho. Mora aqui na Barra ainda, então... foi uma das questões assim que a gente tinha uma questão quando viajava de avião, que era você visitar a cabine, né? Então sempre quando eu viajava, eu visitava a cabine e falava o nome do meu tio, o nome do meu avô. Aí todo mundo conhecia, né? Depois dos atentados lá de 11 de setembro, hoje em dia você não visita mais uma cabine, né? Eu cheguei a pousar numa cabine. Eu cheguei a fazer um pouso que hoje em dia é quase impossível, né? Porque o meu pai era um engenheiro civil, mas um piloto frustrado. Ele adorava avião. Ele comprava aquelas revistas, nem sei se tem mais hoje, a Flap Internacional. Então, quando era meu pai, ficava olhando Flap Internacional em casa. E uma vez primeira vez que eu fui para Brasília, que eu fui com meu pai, a gente voltou num 767 e a gente pousou no Galeão, chovendo, eu me lembro do limpador, e o meu pai, eu no colo dele, eu pequeno ainda, no colo dele aqui, atrás do comandante, eu posei numa cabine, uma experiência que eu não sei se eu vou ter de novo, mas pousar é uma coisa linda você pousar, né? Porque você, como passageiro, pousar não é tão bonito, mas numa cabine, a aviação mudou muito depois do 11 de setembro. Eu vou contar até uma história aqui para quebrar um pouco aqui. Eu tive um único incidente que eu tive na Varig, foi num voo de Lisboa para cá, que a gente estava vindo, entrou um travesti que estava sendo deportado, e a gente naquela época não sabia, entrou, a cabine e não avisaram. Não avisaram, ele disparou um gás lacrimogêneo, quase que a gente teve um acidente, tivemos que pousar em Las Palmas. Foi o único incidente da minha vida. Nossa, e aí ficou aquele cheiro horrível ali Teve dentro? que pousar, a gente não sabia, eu achei que era sequestro. Então isso foi você pegar e buscar aí na internet, você vai ver com um jumbo. Nossa Senhora. Pousamos em Las Palmas. Então, Las Palmas é onde? Ali é da Conceição da Espanha, logo saindo ali, logo... É uma ilha? É. E tem um aeroporto na ilha? Isso. Nós tivemos que pousar lá porque nós não sabíamos nem o que estava acontecendo. A cabine enfumaçou toda, né? Então tem coisas que a aviação tem regras no mundo todo, né? A gente cumpre essas regras e o país que não cumpre, ele tem que informar que não vai cumprir. Na minha visão, hoje o Brasil comete uma das piores coisas na aviação que eu não conheço em nenhum outro país pode. É chato, você só pode entrar com 100 mililitros dentro da cabine, dentro do avião como passageiro. Sim. Ou então comprados num free shop, porque eles consideram aquela área lacrada, em tese está ali. No Brasil é o único lugar do mundo que você pode entrar num voo nacional com 5 garrafas de qualquer produto, de cachaça, de cerveja, que tu não sabe o que tem dentro. Isso é uma aberração, que eu não sei como é que a ANAC permite isso. É uma coisa... Eu já vi pessoas entrarem... Uma vez num voo eu vi que o cara estava carregando um peixe e ninguém viu. Do meu lado. O cara falou, tô carregando um peixe aqui e tal. O cara entrou com um saquinho de água com peixe. É permitido você entrar com 5 litros de qualquer bebida sem ser comprado no free shop em voos nacionais. Isso é um absurdo. Então você pode vir, sei lá, com uma bebida, um vinho, alguma coisa, você bota na tua mochila e você entra ali. Para voos nacionais você entra no Brasil. Eu não conheço outro país que permita isso. Sim. Deveria ser revisto. Eu queria agradecer a participação. Eu queria chamar aqui a Hebe, que foi comissária de bordo, né? De voo, e para ela participar desse segundo momento. E eu quero agradecer o convite, agradecer ao comandante Marcelo. Meu amigo pastor Joel, conservador, controlador de voo, nacionalista. Tá bom. Não, obrigado, tá, pastor Joel? Pessoal, quem não segue ainda, segue o pastor Joel lá na internet, nas redes sociais, alguém que está sempre com a gente aí nos eventos. Twitter ele é fera, no Twitter é o que ele mais gosta. Pô, vem aí, Hebe, minha ex-colega aeronauta Hebe. É meu prazer receber você aqui. Formada em artes, pós-graduada. E representando todos os comissários, né? Representando todos os comissários que fazem o atendimento quando a gente está voando, né? Como eu sou muito ansioso, eu não consigo ficar sentado. Então eu sempre levanto no voo lá atrás, arrumo aquela desculpa, falo, tem uma água aí, um café? Fico batendo papo ali. Então isso aproveitar normal. A Hebe aqui, não sei se você sabe, dia 31 agora é o Dia Internacional dos Comissários de Bordo. Então,
cumprimento a Hebe e isso cumprimentando todos os colegas aí, comissários com que eu trabalho. Dia 31 agora de maio? É uma data internacional, né? Uhum. Inclusive, essa data foi feita a partir de um congresso internacional no Rio de Janeiro. Maravilha. Então, foi uma homenagem a ela, homenageei a todos os colegas. Lembrando que a primeira comissária que se tem história aí é a Ellen Church, né? Uma enfermeira de 1930. E vários aí. Na Varig nós tivemos uma comissária que ficou muito famosa mundialmente. Não sei se você sabe quem é. A Hebe com certeza sabe. Atriz, produtora. Quem? Não sei quem é. Florinda Bulcão, foi comissária da Varig. Maravilha. A minha tia também foi comissária da Varig, né? Então, assim, é muito legal a gente ver. E hoje em dia eu vejo qualquer empresa que a gente voa, a aviação ensina pra gente um padrão de qualidade muito alto em tudo, né? Porque assim, ali nada pode dar errado, porque se der errado é um desastre. Então tem tudo que funcionar bem. Então, tanto você vê um padrão em comandantes como no atendimento de comissários, é um padrão que a gente às vezes não vê em todas as empresas, mas é um padrão de qualidade que eu acho que a aviação traz isso até para o próprio mundo corporativo no todo. Antes de passar para a Hebe, só queria fazer um reparo aí que você fez. Todo mundo fala de comissário como um atendimento, que eles fazem essa parte. Mas, na verdade, um comissário de bordo, ele é um agente de segurança. É a primeira função dele. E ele faz outros serviços, mas, essencialmente, é uma pessoa de segurança de voo, né? E pouca gente se toca nisso, achando que é só o sorriso, que é um bom serviço, que entende de vinho, e com toda a simpatia e educação. Parabéns a você aí, que honrou a profissão aí, todos os colegas que... Obrigada, Marcelo, pelas belas palavras. Boa tarde a todos. Obrigada, Alexandre, pelo convite. E bem-vindo a bordo. Sejam todos muito bem-vindos. Hebe, conta pra gente aqui, como é que você surgiu esse desejo de entrar nessa carreira da aviação, e como é que você chegou a Varig na época? Na época, qual a visão que você tinha da empresa quando você se interessou por essa carreira? Então, eu iniciei minha carreira aos 20 anos na Varig, participando daquele curso de formação. Na época, a própria empresa fazia essa formação. E foi meio que por acaso. Eu sou do interior de São Paulo e vim morar no Rio aos 20 anos e vi um anúncio no jornal da Varig. Estava procurando trabalho, aquelas coisas, né? No final dos anos 70. E vi o anúncio da Varig chamando. E fui até o Santos Dumont e me inscrevi. Fiz todo aquele processo de seleção, passei em todos e iniciei ali o cursinho. Passei 3 meses na escola de formação da Varig e comecei a voar. Comecei a voar na ponte aérea, o Eletra, passei por todos os equipamentos que a Varig teve durante o tempo em que eu trabalhei na Varig. Todos os equipamentos que ela teve, eu fui habilitada pela aeronáutica e tripulei todos esses equipamentos. O Eletra era só Varig, né? O Eletra era só Eu voei Varig. muito no Eletra. Era ponte aérea. Que eram Só 4 fazia motores, ponte né? Eram aérea. 4 motores, era o Eletra, né? Uma graça de avião. E ali era o início, né? De quem estava se formando, iniciava a carreira ali. E a partir daí fui para todos os outros equipamentos e cumpri todas as funções, porque a partir daí eu fui chefe de equipe da Nacional, depois fui supervisora da Internacional, de todas as cabines, você passava por todas elas, e no final encerrei a minha carreira, 28 anos depois, como chefe de equipe internacional da Varig. Então você voou aqui e depois foi voar no Internacional. Me tira uma dúvida que eu não sei. Quantos voos uma equipe faz nacional por dia? Chega a fazer 3, 2, quantos faz? Existe uma regulamentação. Então tem uma série de fatores disso aí, de horário, de carga horária de trabalho, né? Então é completamente regulada a profissão. Então vai depender se é noturno, se não é noturno. Então tem períodos de trabalho e períodos de folga. Mas o voo que sai daqui do Rio para Brasília, essa equipe depois ela voa para Confins, para BH. Ela faz 2 ou faz mais de 2?
Se tiver dentro do horário... Do horário pode fazer mais. Pode fazer mais. Internacional é sempre só um. Ou faz uma conexão. Pode fazer um Rio, Miami, Orlando. Pode fazer também. Se tiver dentro do horário, aí depende de tipo de tripulação. Existem 3 tipos de tripulação. É a tripulação simples, que é a tripulação mínima. A tripulação composta, que tem mais alguns comissários e pilotos. E a tripulação de revezamento, que é a dobro. Quanto mais você aumenta isso aqui, mais carga de trabalho você pode utilizar. Entendi. E Hebe, conta pra gente. Você ficou na Varig até qual ano e nessa saída? Você também até hoje não viu nada dos direitos trabalhistas também? 0 até hoje, 000. Até que ano você ficou na Varig? Eu fiquei até o fechamento. Eu costumo dizer que eu ajudei a apagar as luzes, porque eu fiquei em 2006, a Varig fechou em 2006, e no dia 2 de agosto de 2006 a gente recebeu um telegrama, e eu, no final de julho, eu fiz o último voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Frankfurt. Eu tripulando, levei minha tripulação, subimos nesse voo tripulando e já voltamos como passageiros no voo de São Paulo, porque a Varig saía 2 voos, um do Rio e um de São Paulo. Eu tripulei o do Rio e voltei como passageiro já com a minha equipe pelo voo de São Paulo. Mas o telegrama você recebeu aqui ainda? Dia 2, isso foi final de julho, né? Final de julho. E aí, dia 2 de agosto, todo mundo ligando, recebeu, todo mundo recebendo a carta magna, né? Que a carta informava que a empresa iria encerrar as atividades. Não, só encerrava que a gente estava desligado da empresa. E a partir daí foi aquela barata voa, né? Todo mundo correndo para saber como é que... Já tinha tido leilão, mas a gente não sabia o que ia fazer, o que ia ser feito de nós, como é que ia ser. Mas o salário entrava em dia até então? Não, a gente também atrasava. Com um salário de 6 meses atrasados. E esses vocês não receberam, chegaram a receber 6 meses? Não, ele foi todo para conta, né, absurdo, do Abreu. Né? E também não tinha depósito de fundo de garantia durante 2 anos. E tiveram uma série de dívidas trabalhistas que foram se acumulando. Mas a gente acreditava, nós ficamos até o final e acreditando que alguma solução viria. Éramos muito inocentes. Olhando hoje para esse quadro, eu acho que, nossa, tanta coisa poderia ter sido feita, mas não vamos olhar para trás. Eu acho que agora... A gente já se passaram 16, estamos indo para 17 anos nessa luta. A grande maioria já desistiu. 30% do grupo faleceu. Tivemos casos de suicídio, inclusive. Temos muita gente doente, até por conta da idade. Um pequeno grupo ainda resiste, graças a Deus. A gente está aí lutando, somos poucos, mas lutando por muitos. E eu acho que, assim, na época, poderíamos ter tido outras atitudes para ter evitado que isso se arrastasse da forma que foi. Porque... Como assim? O que a senhora acha que poderia ter sido feito de diferente? O grupo era muito grande de funcionários. Se tivéssemos tido mais atitude, se tivéssemos tido mais visão do que estava sendo engendrado, a gente poderia ter, sei lá, se organizado talvez como um grupo, que éramos fortes, mas a gente acreditava que uma solução viria, eu acho que do céu, né? Porque não é possível. E tomamos um calote, saímos nesse telegrama, nenhum dinheiro no bolso e nenhum trabalho. E depois de 28 anos, quando você passa dentro de uma empresa fazendo um trabalho específico, e um trabalho muito específico, embora você, olha, eu sei fazer enfermagem, eu conheço vinhos, eu sei armar uma barraca na selva, eu sei apagar incêndio, eu sei um monte de coisa, mas que na vida prática não tinha função. E aí você vê... E muitas pessoas desse grupo, então, tiveram, problemas financeiros, todo mundo, porque todo mundo estava acostumado a receber o dinheiro, já estava atrasado, ou seja, as pessoas já estavam numa situação ruim, porque você está trabalhando sem receber, já estava em dívida, e aí nada foi pago. Nada foi pago, e você vai fazer o quê? Eu, no caso, saí com 48 anos, com toda essa especialização, porque a Varig investia em treinamento, a gente era constantemente reciclados.
E para fazer o quê no mercado de trabalho onde você viveu numa bolha, né? Foi um choque muito grande, tivemos uma baixa muito grande no grupo, e aí uma série de coisas. E a partir daí, esse grupo passou a tentar se organizar para lutar, para ver o... Você me dá uma pequena parte? Claro. A categoria de comissários foi muito mais prejudicada que os aviadores. Os aviadores, a grande maioria, foi para o exterior. O Brasil nunca exportou tanto piloto. Porque tinha esse mercado lá Tinha fora. esse mercado lá fora para piloto. Para comissário, eles tiveram que se reinventar, como a Hebe se reinventou. E outra mentira dita naquela época, você pega aí, não, que será absorvido pelas outras empresas. Será tudo absorvido pelas outras empresas. Nem 6% dos funcionários da Varig foram absorvidos nas outras empresas. Mas por que não foram absorvidos? Qual era o motivo? Não tinha mercado. Não tinha mercado. Não tinha mercado. Ou seja, o Brasil perdeu... Ou será que as outras empresas contratavam com um salário abaixo? Será que era isso? Não, também. Não, mas também contratavam, mas não tinha mercado para todo mundo. Mesmo quem quisesse trabalhar com salário baixo também não ia conseguir. Não ia conseguir. Foi um baque para o Brasil, entendeu? Foi um baque muito grande para o Brasil, porque era uma empresa que trazia 1,2 bilhões de dólares para a balança comercial, gerava empregos diretos, indiretos, induzidos, e isso deixou todo mundo a ver navio, né? Mas era só essa parte aí que os comissários foram muito mais prejudicados. A Hebe se reinventou, indo para a arte, para outras coisas. Cada um teve que reinventar porque ficou difícil e até hoje, né? Outro fator que você tocou aí, mas e ela falou, mas por que eu faria o que de novo? Existia uma sensação, uma falsa sensação de segurança, daquela do Titanic. Isso aqui não quebra, isso aqui o governo vai ajudar de alguma hora. Equivocadamente, porque quem militava dentro das associações de pilotos sabiam que eles iam quebrar. E a gente falava e muitos não escutaram. E você pegar muita gente até hoje não sabe o que aconteceu. Você conversar com muita gente que era da Varig, se quem é de fora não sabe, muita gente da Varig hoje não porque isso não sabe. Então esse documentário do livro aí é interessantíssimo, porque é esse aqui. Esse está todo documentado, é abalizado, é um documentário de passo a passo, como é que foi feito, como é que foram quebrando, quem quebrou, o nome de todo mundo. Tem o nome do José Dirceu aqui, que eu estou vendo, eu abri aqui, já apareceu o José Tem Dirceu. nome de todo mundo. Leonel Brizola. Me conta e o Brizola? Porque o Brizola é gaúcho, né? E a Varig era gaúcha. Mais do que isso, o Brizola nos ajudou. Eu vim procurar o Brizola porque o primeiro voo internacional da Varig foi graças ao Brizola. Para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Ele que conseguiu a ligação. A ligação de Brizola com a Varig remontava de longa data. Em 1947, Brizola e Jango, eleitos deputados estaduais constituintes no Rio Grande do Sul, foram procurados por Rubem Berta pedindo ajuda para a Varig pudesse voar para Buenos Aires. Com o aval do ex-presidente Getúlio Vargas, que estava no exílio voluntário na fazenda de Itu, Rio Grande do Sul, conseguiram que o presidente Perón desse autorização para que a Varig iniciasse os voos para Buenos Aires. Ai, que maravilha. Tem um troço interessante. Eu vim conhecer o Esse voo saía do Rio ou lá de Porto Alegre? Porto Alegre. Sai lá de Porto Alegre. Lá do Sul mesmo. Numa das manifestações nossas, em frente ali à Praça Salgado Filho, no Santos Dumont, o Brizola apareceu. Isso em 2002, 2003, eu passei ali. Ele apareceu com aquele jeitão dele, com paletó a tiracolo. Veio com um deputado estadual do Rio Grande do Sul, que depois foi deputado federal e eu procurei, que era vou lembrar o nome dele. E ele falou a primeira vez, ninguém tinha falado. Quem está quebrando a Varig é o Zé Dirceu e o PT. Eu não sei se o Lula sabe disso. Eu tenho essa gravação, ele falou... Brizola ainda era enganado pelo Lula, o Lula ainda enganava o Brizola nessa época ainda, né? E ele foi o primeiro homem público a colocar isso. Não se falava em mensalão, não tinha estourado esses casos todos. Então, esse tem que dar para ele, porque ele acertou com um faro político ou alguma informação privilegiada, ele bingou. Eu acho que nessa época ainda as pessoas não percebiam o movimento que existe, que é um movimento até que tem origem na Itália, no fascismo de Mussolini, de que eles acreditam que o funcionamento político se dá pelo Estado, que é ligado a sindicatos e ligado a grandes empresas. Você permite um capitalismo, mas apenas onde o Estado pode controlar e com grandes empresas. Aconteceu aqui construção, banco, petróleo, aviação. E se ele não tiver esse controle da empresa, eles vão fazer de tudo para destruir as empresas. O que aconteceu com o caso da Friboi? A Friboi ela tomou
todo o mercado. Eu trabalhei 10 anos no segmento de distribuição de alimentos. E no final ali em 2008, 2009, a Friboi começou a chegar nos varejistas, nos grandes supermercados, lojas, e ela pagava para que o fornecedor saísse. Então, se você tinha um frigorífico menor vendendo carne, a Friboi falava assim para o supermercado: quanto custa você parar de comprar desse mercado? Custar 1 milhão. Ele falou: tá, que o dinheiro está na sua conta, tira. Depois foram para o segmento de cosméticos. Depois foram para o segmento de cosméticos, foram para o segmento de limpeza com a Albany. Foram comprando marcas e criando um grande monopólio. Então, e quem estava por trás disso? Era o financiamento do BNDES, injetando dinheiro na Friboi para que ela pudesse ter um monopólio ou um duopólio. E provavelmente a Varig, por ela não entender que para ela sobreviver ela teria que se associar a um partido comunista desse, provavelmente foi isso aí que aconteceu. E o Brizola, como era um político muito experiente da época, percebeu, de repente não percebeu tudo, porque era algo muito complexo. E o Lula, ele consegue enganar todo mundo, né? Você vê como é que foi, né? O Brizola ainda achava que o Lula era bom. Não que o Brizola tenha sido santo, mas o Brizola devia achar que o Lula era bom. Assim como o Roberto Jefferson também foi enganado pelo Lula, né? Então, assim, muita gente falava assim, pô, o PT tá cheio de gente ruim, mas o Lula é bom. Ele é tão ardiloso, né, que ele consegue fazer isso. Mas assim, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar para levar a informação para o maior número de pessoas. O trabalho que vocês fazem é extremamente importante. Sobretudo esse trabalho aqui literário, porque isso aqui é uma coisa que não tem como ser censurada, né? Quanto mais você ter livros, mais essa informação ela tende a se perpetuar. A gente teve agora o documentário do Brasil Paralelo, que eu assisti, e eu queria que vocês dois pudessem dar, não sei se vocês assistiram, se vocês pudessem dar a opinião de vocês, falar assim: Alexandre, é legal, é um pouco de verdade, é bastante verdade, eu gosto do Brasil Paralelo, mas sei que é difícil, até para uma empresa que quer recontar uma história, a dificuldade que se tem para você entender todos os lados, todas as vertentes. Qual foi a opinião? Primeiras damas, a senhora assistiu o documentário do Brasil Paralelo? Sim, qual foi a sua assisti. opinião? Olha, Alexandre, eu acho que eles abordaram, né, a história da Varig, todo o processo, o lado glamuroso, mas eu vou voltar naquele ponto que eu comecei dizendo. Eu acho que a gente chegou num momento que não dá mais para olhar para trás. A gente tem que olhar para o momento, o que está acontecendo e que tem que ser resolvido. E a Brasil Paralelo deixou exatamente essa questão dos funcionários. Porque a Varig foi linda, foi bonita, foi maravilhosa, ela vai viver sempre no meu coração. Aliás, ela faria 96 anos agora, no dia 7 de maio. A gente homenageou ela, enfim, mas ela não existe mais. O que existe são trabalhadores que ainda sobrevivem e que têm seus direitos a receber. Tem que resolver essa questão. E isso não foi. A Brasil Paralelo pincelou muito rapidamente e focou mais aquela coisa das comidas, a forma como tudo era feito. Tá, isso tem seu valor? Tem. Mas eu acho que o momento a gente tem que discutir sobre isso. A gente teve uma demissão, a gente recebeu em branco o nosso TR, como é o nome daquilo, Marcelo? TRCT, Termo de Rescisão de Contrato Trabalhista. Uhum. Em branco, Alexandre. Sem saber qual é o valor que a gente teria direito a receber. A lei de recuperação judicial não contemplava uma demissão em massa dos funcionários. Não foi cumprida. Vários itens da lei de recuperação judicial não foi cumprida. Então, assim, até hoje, essa permissividade de deixar isso esquecido é que eu acho que tem que ser trazido à luz. A Varig tem seu valor, tem seu nome, tem sua marca, tem sua história, mas a gente agora tem uma história que trata-se de vidas humanas. Isso é urgente. Porque ninguém aqui mais tem 20 anos. O tempo passou e a gente tem que receber. Algumas pessoas já entregaram, já desistiram, muitos doentes, muitas, né, não querem mais saber, sabe, quando não acredita mais. Faltou
na época, se faltou uma organização para se formar uma luta, não sei o quê. Mas hoje, os poucos... Essa questão dos funcionários, então, a senhora acha que Eu acho que ela ficou Entendi. muito en passant, ficou muito discreta naquele documentário, quando a intenção, eu imagino, que era focar exatamente nisso. Até porque a gente tem agora vários casos de empresas fechando e um monte de gente sendo demitida. Que sirva de exemplo o nosso caso, para que essas pessoas fiquem espertas. Porque são 17 anos lutando pelos nossos direitos. O fundo de pensão eu paguei, eu sou sócia fundadora. 22 anos eu contribuí. Minha última contribuição, eu tenho esse contra-cheque no ano que foi... Quando foi, Marcelo, que o Aeros entrou? Acho que foi 2004, né? Ou 2005. Foi R$600. R$600 hoje para uma contribuição é alto. Você imagina em 2005. Para não receber nada. Nada. O fundo de pensão é uma coisa que funciona muito bem nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil aqui sério, né? a gente teve um problema com o Petros, Postales e o Aeros, os grandes fundos. Parece que as pessoas vão ali para tentar se aproveitar, né, daqueles recursos. Pessoal, estamos chegando aqui ao final aqui do nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem, Marcelo, eu queria que você deixasse um recado final. A gente está sempre junto aí, a gente está sempre junto nos eventos da associação, então quem tiver interesse em conversar mais com o Marcelo ou com a Hebe, pode me procurar, ou se estiver presente com a gente nos eventos, vocês vão estar sempre encontrando eles, que são, além de defenderem todas as pessoas que tiveram esse prejuízo com a questão da Varig, essas milhares de pessoas, eles são patriotas, né, defendem um Brasil mais justo, defendem as liberdades, estão sempre com a gente, são pessoas que a gente conheceu nessa caminhada política, nesse momento, e o Brasil, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de que essas pessoas de bem se unam, né? Então eu vou aqui passar a palavra para o Marcelo para ele dar uma mensagem para todo mundo, e quem quiser depois conhecer melhor a história da Varig, tem esses livros aqui, depois a gente vê como é que a gente faz para divulgar um pouco mais esse trabalho. Fala, comandante. Alexandre, obrigado. Depois eu falo contigo. Se você assistiu o documentário lá do Brasil Paralelo, eu fiz parte com uma ex-colega lá, que é psicóloga, né? E depois a gente fez até uma criticazinha. A montanha pariu um rato. Depois eu te conto com mais detalhe essa história, que eram para ter 3 capítulos, isso ficou só com 1, tá? Eles fazem produção muito boa, mas ficou uma novela das 6. Era para ter 3, ele só teve 1 realmente, só teve 1. Pois é. É uma longa história que depois a gente pode voltar nisso aqui, tá? A mensagem que eu tenho, Alexandre, você como um militante, batalhador que a gente vê aí, acompanhando relativamente, conheço há pouco tempo o teu trabalho, nós estamos assim também, porque é o efeito Orloff. Eu sou você amanhã, se você não lutar pelos seus direitos, achar que os outros que têm que lutar, se você não lutar por um Brasil melhor, esperar que outro tenha que fazer, que seja o Congresso que tenha que fazer, que seja o Senado, que seja os militares, não, nós temos que defender os nossos direitos, com todo o medo de tudo que possa acontecer. Você sabe, você sofre na pele por causa disso, dessas defesas. Eu sofro, ter que sair do país, exilado. Mas a gente não vai desistir nunca. Porque acho que essa é a força que nos dá para continuar, de dignidade, de decência, de um conservadorismo, de família, de direito. Existe uma inversão de valores total na nossa sociedade e a gente não pode ficar calado. A gente tem que se indignar, resignar jamais. Aí vai me lembrar aquele conto de autoria de François Andrier, né? O Moleiro de Sansuy, né? De Sansuy. Não sei se você conhece esse conto, é interessantíssimo. Que ele diz assim: ainda existem em Berlim. Isso é um caso com o rei da Prússia, que era um cara culto, tinha o seu castelo e queria comprar a terra do moleiro. E mandou várias ofertas, ele não quis. O rei foi falar com ele: se eu quiser, eu tomo tua terra, eu sou rei. Aí ele falou assim: ainda existem juízes em Berlim. Eu pergunto aqui e espero que ainda existam juízes no Brasil. Essa é a mensagem que eu dou. Fenomenal. Essa frase do ainda existe juízes em Berlim, eu tinha ouvido, mas muito interessante saber essa história. Obrigado, parabéns aí por essa luta. É uma honra estar recebendo vocês aqui da história da Varig, que quem conheceu um pouco sabe do legado que a Varig deixa pro Brasil, e que
vocês não fiquem desamparados para sempre, que isso seja resolvido em determinado momento. Por favor, dá suas considerações finais. Obrigado, Alexandre, pelo convite. E sim, eu acho que para fechar a história da Varig, que foi tão bacana, tão bonita, tão glamourosa, falta resolver essa pendência com os seus funcionários. Porque os funcionários foram a grande força dessa companhia. Nós escrevemos a história do Brasil, o nome do Brasil nos céus do mundo. E eu acho que a nossa contribuição ela tem que ser, em algum momento, resolvida, para que não fique um trabalho escravo, né? Já que está tão em voga essa discussão, que se caracteriza quase um trabalho escravo que nós fizemos. E, assim, a minha mensagem, o que eu poderia deixar é que se organizem. A sociedade como um todo precisa de organização. Todo movimento, ele tem que ser organizado. Foi o que faltou para a gente. Foi aquilo que eu disse lá no início. Se tivéssemos sido mais organizados, talvez tivéssemos tido um outro final para a nossa história. Eu acho que, assim, é um momento da sociedade pensar nisso, se organizar, se fortalecer, porque é difícil, é um longo caminho para a gente percorrer, mas estamos aí. Obrigado, agradeço a vocês. Pessoal, o caso da Varig, vamos procurar saber essa história, só a gente conhecendo o nosso passado para a gente poder entender o nosso presente, de certa maneira influenciar de uma maneira positiva o nosso futuro. É uma nação inteira escrava de um sistema que aonde você olha, eles escravizaram a população, seja mentalmente, seja através da violência, seja através da corrupção, seja através das ideologias nas escolas. E a Varig é mais um caso disso, onde mais de 15 mil pessoas saíram prejudicadas porque, em determinado momento, um governo com viés esquerdista querendo subtrair as riquezas da nossa nação, destruíram a empresa, porque quem não reza a cartilha deles é destruído. É isso que eles fazem no país. Isso aconteceu em vários setores. E essa política que o senhor Lula, que ocupa a cadeira presidencial, tenta fazer no Brasil, essa política que ele chama de campeões nacionais, onde ele escolhe algumas construtoras, onde ele escolhe as empresas de avião, onde ele escolhe as empresas que vão explorar determinados segmentos, como o segmento da carne, ele escolhe a empresa que vai dominar aquele segmento, porque ele quer que aquela empresa o apoie politicamente. Eles vão se perpetuando no poder. Enquanto as pessoas no Brasil não transformarem a sua mente, buscarem esse entendimento, a gente vai continuar escravo desse sistema que torna você com menos liberdade, com menos autonomia, deixa você mais pobre, você fica sem dinheiro para pagar suas contas. Não acha que não é pelo seu esforço, pela sua capacidade. Hoje em dia no Brasil, as pessoas não conseguem pagar as contas em dia, estão endividadas por causa de um governo desse de esquerda que explora a nossa população. E o caso Varig é mais um caso desse aqui, onde uma empresa maravilhosa que levava o nosso nome para o mundo inteiro, de fato, essa empresa levava o nome do Brasil para o mundo inteiro. Foi destruída pelas articulações, como diz aqui nesse livro aqui, do senhor José Dirceu e da cúpula do Partido dos Trabalhadores e outros governantes também que foram minando, como no caso do Fernando Collor, como no caso do Sarney, pessoas que a gente sabe que estão no Brasil só para explorar a população. Um abraço a todos vocês, se inscrevam no nosso canal, quem tiver interesse em participar da nossa associação, envie uma mensagem. Queria agradecer também aos estúdios aqui do Didático Tech, o melhor estúdio do Rio de Janeiro de gravação de podcast. Um grande abraço, pessoal, valeu!